E nesta manhã vamos ter o prazer de ouvir o nosso jovem Fábio, aleluia. Nós reconhecemos que o Senhor tem algo na sua vida. Amém. E nós temos que também aqui irmãos preparar, amém? Deus está a levantar homens, mulheres no meio da congregação e nós queremos ouvir coisas boas que Deus está a fazer através das vidas dos mais novos, amém? Para nós é uma grande alegria ver os mais novos seguirem o caminho, firmarem-se em Cristo e serem de bênção no dia de hoje, amém? Por isso quero convidar a igreja, vamos ficar atentos e sensíveis àquilo que Deus tem para nós nesta manhã, amém? Vamos então convidar o jovem Fábio. Paz de Deus mais uma vez, amada igreja. Amém. Os irmãos estão alegres? Amém. Podemos sentir a presença do Senhor neste lugar, amém? Amém. Os irmãos ouvem bem? Amém. Irmãos, eu gostava de falar convosco nesta manhã sobre liberdade. Não quero falar sobre uma qualquer liberdade, não quero falar sobre a liberdade que o mundo nos apresenta, mas quero falar convosco sobre a verdadeira definição de liberdade. Mas a realidade, irmãos, é que nós antes da morte e ressurreição de Jesus, antes do seu sacrifício expiatório pelos nossos pecados, a realidade é que nós vivíamos todos como escravos. Jesus vem dizer isso lá em João capítulo 8, versículo 34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Mas por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, por causa do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, Ele redimiu-nos. Ele comprou a nossa liberdade e a palavra lá em João 8 também vem dizer isso mesmo. João capítulo 8, versículos 32 e versículos 36. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda a honra e glória sejam dadas ao nosso Deus, irmão. Porque Jesus Cristo, Ele assumiu a escravidão do nosso pecado para nos dar da sua liberdade. Para comprar a nossa liberdade, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E Ele fez isso pagando com a sua própria vida. Foi a sua vida pela nossa. Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, garantindo-nos a nossa liberdade. Mas eu faço uma pergunta à igreja. O que é que nós temos feito com esta liberdade? Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Será que nós temos usado da liberdade que Deus nos dá, a liberdade que Jesus Cristo nos ofereceu para dar ocasião à carne? Será que nós temos usado da liberdade, da verdadeira liberdade, para desobedecer ou para levar uma vida de obediência? Nós somos livres em Cristo, amém? Amém. Mas nós temos que usar da sua liberdade para obedecer, mesmo quando tudo à nossa volta desobedece. Mesmo que nos encontremos cativos, mesmo que nos encontremos perseguidos, mesmo que nos encontremos pressionados nesta terra, há uma firme liberdade que nos é dada por Deus e que nos permite usar desta liberdade para obedecer, mesmo quando tudo à nossa volta se ajoelha diante da desobediência. Com isto em vista, eu gostava de ler um texto muito conhecido por todos nós. E os irmãos podem ir abrindo Daniel capítulo 3. A nação de Israel, devido a toda a sua desobediência às leis, mandamentos, devido à prática da idolatria, devido a práticas que eram ofensivas contra Deus e contra a sua palavra, eles foram levados cativos para a Babilónia. Sadraque, Mesaque e Abdenego, mesmo estando cativos, mesmo estando pressionados para desobedecer, eles usaram da liberdade que tinham em Deus para obedecer e permanecer fiéis ao Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ler a passagem de Daniel capítulo 3 toda. Vamos lendo e vamos parando e vamos meditando sobre aquilo que a palavra nos está a falar. Eu dei ao tema desta mensagem: livres para obedecer, quando tudo desobedece. Por causa da liberdade que há em Cristo, nós podemos obedecer à sua palavra e à sua vontade. E nós vamos começar a ler do versículo 1 ao versículo 7.
E diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilónia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordenem-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aqui para já a palavra de Deus. Quando nós lemos estes versículos, há algo que nós conseguimos entender claramente. É que o mundo, ele vai nos desafiar a desobedecer e a adorar o pecado. É verdade. E isto acontece diariamente na nossa vida, irmãos. E nós temos que estar atentos, e nós temos que vigiar, e nós temos que orar, porque o diabo ele é astuto. E ele já não é só através de coisas assim tão diretas que ele nos tenta conduzir a desviar do foco, a desobedecer, a distrair-nos, a pecar. Por vezes através de coisas tão inofensivas, nós caímos no erro de adorar outros deuses. Nós caímos no erro de trocar completamente as nossas prioridades. Coisas essas como as redes sociais, como o dinheiro, como o trabalho. Por vezes colocamos pessoas acima de Deus e passamos Deus para segundo plano, para adorar aquilo que é do mundo, aquilo que é errado. Mas a palavra de Deus ela é muito clara. Este capítulo 20, versículos 3 a 5 diz: não terás outros deuses diante de mim. Amém. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A palavra de Deus ela é clara. E aquilo que Deus espera de nós também é claro. É que Ele seja o único Senhor da nossa vida. Amém. Aquilo que Ele espera de nós é que Ele seja o único que recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Nós acabamos de declarar isso mesmo. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio ao nosso Deus. Amém. Ele é o único que é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Não é o que o mundo nos oferece, mas é Deus. Ele é o único Senhor da nossa vida. Amém. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Queremos permanecer eternamente? Amém. Queremos viver uma vida eterna junto ao Pai? Amém. Então nós temos que fazer a sua vontade. E para isso nós precisamos estar atentos àquilo que é a vontade de Deus. Temos que estar despertos, vigiando e orando, porque nós, ao estarmos inseridos no meio desta sociedade, no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade pervertida, no meio de uma sociedade que altera completamente os valores e os princípios, a sociedade ela vai nos desafiar a desobedecer e a adorar o pecado. Mas nós não somos deste mundo. Nós somos de Deus. E porque somos de Deus, isso faz de nós homens e mulheres livres. Nós agora não somos forçados a obedecer, mas nós usamos esta liberdade para obedecer, mostrando amor e gratidão
por aquele que deu tudo por amor a nós. Então usamos esta liberdade para obedecer e adorar aquele que é digno de adoração. Amém, irmãos? Continuamos a ler dos versículos 8 aos versículos 12. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns jovens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilónia, Cedraque, Mesaque e Abdenego, e estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, quando lemos esta passagem, nós conseguimos entender que quando nós obedecemos a Deus, aqueles que estão no mundo, aqueles que amam o pecado, eles vão denunciá-los. A palavra de Deus, ela não nos esconde nada. Desengane-se que alguma vez ouviu ou pensou que tudo ia ser perfeito quando nós nos arrependêssemos e depositássemos toda a nossa fé em Cristo. Porque a própria palavra é clara e ela não nos esconde nada. Aqueles que são do mundo, aqueles que não são de Deus, eles vão se levantar contra a igreja. Eles vão se levantar contra os escolhidos do Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10 diz: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E isto é muito difícil, irmãos, e que Deus nos ajude e nos capacite. Porque já muitos têm levantado contra a igreja e muitos ainda se vão se levantar contra a igreja do Senhor. Mas o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. O nosso modelo, o nosso exemplo é Cristo. E Ele também sofreu, Ele também padeceu, Ele também foi denunciado, Ele também foi traído, Ele também foi atribulado e maltratado, mas Ele já nos garantiu a vitória pelo Seu nome. É por causa dEle que nós somos mais do que vencedores. Não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, mas é por aquilo que Ele fez e conquistou na cruz do Calvário. Então, por causa dEle, nós somos mais do que vencedores. E nós somos dEle. Somos dele, amém? Acabámos de dizer: eu sou teu filho. Amém. Já não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então nós somos propriedade dele. Nós somos dele. E João 15, versículos 18 a 19 diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, Ele escolheu-nos. E Ele comprou a nossa liberdade. Ele não comprou uma liberdade qualquer, irmãos. Ele não comprou a liberdade que o mundo nos oferece, mas Ele comprou uma liberdade que nos dá vitória sobre o pecado. Ele deu-nos uma liberdade que nos permite dar lugar ao Espírito e não dar lugar à carne. Ele deu-nos liberdade que nos dá força para dizer não à vontade da carne. Nos dá força para estarmos firmes e seguros no meio da perseguição, no meio do cativeiro terreno, irmãos. Ele dá-nos uma liberdade onde nós podemos manter uma postura de obediência para com o nosso Deus. Aquilo que Ele nos concedeu, irmãos, foi liberdade, não foi libertinagem. Aquilo que o mundo nos oferece é libertinagem. Independentemente daquilo que tu faças, o que importa é seres feliz. Independentemente dos valores, dos princípios que tu deixes de ter na tua vida, o que importa é a tua felicidade. Isso é libertinagem. Mas a palavra de Deus ensina-me a obedecer. E eu obedeço porque Jesus Cristo conquistou a minha liberdade. E agora, por amor e gratidão, por aquilo que Ele fez e fará eternamente, eu obedeço à Sua palavra. É isso que nós temos que fazer, obedecer à Sua palavra. E continuamos a ler dos versículos 13 aos versículos 18. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Cedraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Cedraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei.
Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorar, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, quando lemos esta passagem, podemos ver a autoridade que nós devemos ter ao saber quem é o Deus que é connosco. Paulo vem dizer isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por causa da liberdade que nós temos em Cristo, há uma autoridade, há uma confiança, há uma certeza sobrenatural, há uma convicção que nós temos em Cristo, irmãos, de preencher a nossa vida por completo. Connosco está aquele que tem todo o domínio sobre todas as coisas. Connosco não está qualquer um, irmãos. Connosco está o Deus vivo que reina para todo o sempre. E eu, enquanto li esta passagem, vinham outros textos à mente. Um deles encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o final dos versículos 26 e do 45 ao 47. Um texto muito conhecido por todos nós. Davi vem dizer isto: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E Miranda também tem que saber que há um Deus todo-poderoso que reina para todo sempre. E da mesma maneira vinha Mateus 8:27 à mente, e maravilharam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, realmente não há homens grandes, mas há um Deus todo-poderoso. Há um Deus que é grande. E nós até podemos ficar espantados ao ver a dimensão do poder de Deus, porque nós somos limitados. Mas Ele garantiu a nossa liberdade. Ele prometeu-nos dar-nos da sua autoridade. Ele é sem dúvida alguma poderoso, incomparável, inigualável, não há outro como Ele. Jesus, Ele veio-nos fazer uma promessa na sua palavra que faríamos maiores coisas que as que Ele fez aqui na terra. Pela nossa força, não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço, mas é por causa de estarmos revestidos do Espírito Santo, é por causa de termos capacitados pela mão poderosa do nosso Deus, é porque nós não agimos no nosso nome, mas nós agimos no nome que está acima de todo o nome de Jesus Cristo. Não é pela nossa força, mas é tudo por causa dele. É por Ele, irmãos. É por Ele. É por causa dele que nós hoje podemos viver uma vida plena de liberdade. E nós continuamos a ler dos versículos 19 aos versículos 23. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado do aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Irmãos, no mundo, aqueles que são do mundo, para além de nos denunciarem, eles vão querer empurrar-nos para a fornalha. Isto vai um bocadinho ao encontro que nós falámos acima, mas é interessante que Deus não os impediu de serem lançados na fornalha.
Da mesma forma que Deus não impede que venham provas, que venham lutas, que venham dificuldades à nossa vida. Mas Ele promete estar sempre connosco. Ele não permite que o fogo nos consuma, irmãos. Então escuta, mesmo que o mundo te tente te chantagear, mesmo que o mundo te tente impor seja o que for, tu podes permanecer firme em Cristo, por causa da liberdade que há no seu nome. Por causa da liberdade que Ele te comprou, que Ele te deu, nós podemos obedecer em todo o tempo. E irmãos, isto faz-me refletir também na minha vida, e todos nós temos que refletir na nossa vida, irmãos. Temos que refletir na nossa pequenez, na nossa limitação, porque nós somos imperfeitos. E eu falo por mim, eu quando olho por mim, eu entendo uma coisa, é que eu não sou tão obediente como deveria ser, nem tão fiel como deveria ser. Por isso é que esta palavra falou em primeiro ao meu coração. E já tenho falado há algum tempo, porque eu tenho, e a igreja tem que buscar ao Senhor por santidade, por pureza, porque sem santidade ninguém pode ver o Senhor. E se nós queremos levar uma vida de obediência, então nós também temos que procurar revestimento à fonte que nos reveste, que é o Senhor. Se nós queremos levar uma vida plena de liberdade, não escravizados, nós também temos que o buscar diariamente, nós temos que ter intimidade com Ele, porque é Ele que nos torna livres. A liberdade que o mundo nos apresenta é enganosa, totalmente contrária, porque no fundo as pessoas estão escravizadas, completamente escravizadas, carentes de um Salvador, mas nós somos livres. E nós temos que levar esta liberdade àqueles que lá estão fora, irmãos. A palavra bem dizer em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E este versículo mostra que nós vamos sofrer perseguições. Já muitos lugares têm sofrido perseguições, já muitas igrejas têm sofrido perseguições e muitas ainda as vão sofrer. Mas estas perseguições até nos podem acorrentar aqui na terra. Mas a liberdade que Deus nos dá supera tudo isso e vai além desta terra. É uma liberdade que nos dá confiança, é uma liberdade que nos dá firmeza, é uma liberdade que nos dá certeza de que não precisamos ceder à perseguição, de que não precisamos desobedecer, mas podemos ficar firmes e obedientes a Deus em todo o tempo. Somos livres nele. Amém? E sabem, a obediência ela leva-nos para mais perto dele. A obediência leva-nos a viver uma vida eterna com ele. Os apóstolos, irmãos, e ao longo da história da igreja, estiveram presos, foram maltratados, muitos foram mortos, martirizados, torturados, mas eles permaneceram firmes até ao fim. Eles foram obedientes até ao fim. E da mesma forma, nós também temos de ser uma igreja que é fiel ao Senhor em todo o tempo. Temos que ser obedientes e fiéis a Ele. Da mesma forma que os apóstolos, nós também temos uma grande convicção, irmãos. Nós temos uma segurança e uma certeza, que é a bendita Palavra de Deus. A Palavra diretamente soprada da boca do Senhor. Completamente inspirada por Ele, irmãos. E a Palavra vem nos dizer, Jesus Cristo dá-nos uma certeza e uma segurança enorme na Sua Palavra. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porquê? Porque Ele venceu o mundo. Ele já venceu todos os desafios, Ele já venceu todas as coisas, irmãos. E através dele nós somos mais do que vencedores. Isto sim é a verdadeira definição de liberdade, irmãos. Não nos sentimos obrigados, escravizados a ceder ao pecado, a desobedecer a Deus, mas vivemos uma vida de obediência, de gratidão, de amor para com o nosso Salvador, irmãos. Como é que nós obedecemos? Tendo temor ao Senhor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que o temer, temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Paulo não vem dizer para nos revestirmos só de uma parte. Paulo diz para se revestirem de toda a armadura de Deus. Então, se nós queremos obedecer, nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Temos que nos sujeitar ao Senhor, resistir ao diabo, e Ele vai fugir de nós, irmãos. Mas em primeiro lugar tem que haver temor ao Senhor, sujeição a Ele, obediência, fidelidade em todo o tempo, irmãos. E nós continuamos a ler dos versículos 24 aos versículos 27. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançámos nós 3 homens atados dentro do fogo?
Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vim. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheio de fogo passara sobre eles. Irmãos, durante a prova, durante a tentação, durante a dificuldade, quando nós nos mantemos obedientes, o resultado é a fidelidade de Deus. Amém. O mesmo Deus que espera que usemos a sua liberdade para obedecer é o mesmo Deus que é fiel em todo o tempo. Amém. Que é fiel até ao fim, irmãos. Amém. Salmos capítulo 34, versículo 15 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ele está sempre atento àqueles que são seus. Ele está sempre atento àqueles que lhe obedecem. Ele ouve-nos. Ele vê-nos, Ele não nos desampara, irmãos. Ele é contigo, Ele é comigo, independentemente da dificuldade ou da circunstância. Ele capacita-te, Ele reveste-te, Ele é contigo. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A palavra de Deus, ela é fantástica, irmãos. Quando nós olhamos para o amor perfeito de Deus, quando nós olhamos para o seu amor, para o seu cuidado, para a sua proteção, para a sua graça, para a sua misericórdia incondicionais, irmãos, porque nós não merecíamos nada, irmãos, mas Ele ama-te. Ele está de braços abertos e Ele quer te dar desta liberdade plena. A mesma coisa que Ele disse a Josué, Ele também nos diz a nós: não te deixarei nem te desampararei. Mas Ele espera a obediência, Ele espera a ânimo, Ele espera a fidelidade daqueles que são dele. Porque Ele entregou tudo por nós. E aquilo que Ele pede é um coração humilde, quebrantado na sua presença. É um coração obediente. É uma vida disposta a obedecer em todo o tempo. E que nós possamos viver desta forma, irmãos. Ele promete, irmãos, que não nos vai deixar passar por nada que nós não consigamos suportar. Aleluia. Ele conhece-nos demasiado bem. Ele sabe até onde é que nós vamos. Ele não nos deixa passar por nada que nós não consigamos suportar. Nas suas 2 cartas, em 1 Coríntios e em 2 Coríntios, mas em 1 Coríntios 10:13, Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. E na sua 2ª carta, capítulo 12, versículos 9 a 10, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. É quando reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação. É quando reconhecemos que não é por nós que as coisas acontecem, mas é tudo por causa dele. É aí quando reconhecemos que somos fracos sem Ele, que precisamos dele em todo o tempo, que Ele nos fortalece. É aí que a sua graça nos aperfeiçoa. E que, tal como Paulo, nós também possamos declarar isto: a tua graça, Senhor, ela nos basta. A graça do Senhor, a graça que nós não merecíamos, ela nos basta em todo o tempo. Independentemente daquilo que se possa levantar contra a igreja, independentemente daquilo que se possa levantar contra a nossa vida, Ele vai ser fiel em todo o tempo. Independentemente de todas as correntes que possam haver aqui na terra, nós podemos viver uma plena liberdade em Jesus Cristo. Amém. E para terminar, dos versículos 28 aos versículos 30, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus.
Portanto, eu faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Cedraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Irmãos, o nosso testemunho, ele tem poder para impactar vidas. Muito rápido, um texto que todos nós conhecemos, Mateus 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Nós fomos chamados para isto mesmo, irmãos. Nós fomos chamados para ser um sal que é eficaz, um sal que produz efeitos, um sal que produz sabor, um sal que produz cheiro na vida das pessoas lá fora, irmãos. Nós fomos chamados para ser luz no meio das trevas, para sermos luz onde quer que nós estejamos. No nosso trabalho, na nossa escola, no meio da nossa família, no meio da sociedade, nós temos de ser sal e luz. Temos de nos deixar usar por Deus em todo o tempo. Apesar de todas as perseguições, apesar de todas as provas, apesar de todas as dificuldades, que nós nos possamos manter com um testemunho que é agradável de quem Deus é. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E isto é muito difícil, irmãos. Mas mesmo quando nos insultam, quando dizem que nós somos aquilo que não somos, quando nos maldizem, quando nos maltratam, quando gozam connosco, que nós possamos usar da nossa liberdade de forma correta. Que nós não possamos dar lugar à carne, pelo contrário, ao amor de Deus. Que nós possamos dar lugar ao seu amor, mantendo o nosso testemunho, um testemunho agradável de quem Deus é. Porque, quem sabe, esse testemunho não vai produzir frutos na vida daqueles que estão à nossa volta. Quem sabe aqueles que nos maldizem, por verem o nosso bom testemunho, de alguma forma, eles possam se converter e dar glória a Deus. Então nós temos que nos manter exemplares, dando um bom testemunho, porque o nosso testemunho tem poder para impactar as vidas daqueles que estão à nossa volta, de forma positiva ou de forma negativa. Qual é o testemunho que nós queremos dar àqueles que nos rodeiam? E eu convido a igreja a ficar de pé. E nós vivemos dias difíceis. Vivemos momentos em que é urgente estarmos atentos o tempo todo. Mas sabem, tem havido um texto que tem falado muito ao meu coração. O povo de Israel, passado algum tempo, ele depois vai ser liberto. E eles regressam de um cativeiro para algo mais livre, regressam para uma liberdade. E é interessante que eles vão focados em reconstruir o templo, eles vão focados em voltar para o Senhor de uma vez por todas. Há alguns conflitos, nomeadamente entre povos, que dificultam a reconstrução do templo. Mas depois que esses conflitos acabam, o povo volta a acomodar-se. Como se tivesse esquecido do cativeiro que tinha vivido e agora estava a viver numa liberdade. Mas as prioridades estavam completamente trocadas. E eu convidava-vos a abrir rapidamente em Ageu. No capítulo 1, e é interessante que, por intermédio do profeta Ageu, o Senhor vem dizer isto ao seu povo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E depois o Senhor vai dizer: considerai o vosso passado. O povo estava a usar da liberdade que tinha para construir casas do bom e do melhor para eles. Estava a trocar completamente as prioridades e não estava a reconstruir aquilo que era a casa do Senhor. A prioridade não era o Senhor, não era a sua casa, a prioridade eram eles próprios. Eles já não estavam esquecidos do seu passado, do passado de cativeiro. E eles agora
Deus tinha-nos concedido liberdade, mas as prioridades estavam completamente trocadas. E eu faço uma pergunta à igreja: o que é que nós temos feito com a nossa liberdade? Quais são as prioridades do nosso coração? O que é aquilo que ocupa a prioridade, a primazia no nosso coração? O que é que nós temos feito com a liberdade que Cristo nos dá? Será que nós temos usado a liberdade para obedecer? Ou será que temos usado desta liberdade para dar ocasião à carne? Concluo com este versículo. João capítulo 15, versículo 8. Os irmãos foram chamados para ser discípulos de Jesus. Fomos chamados para isso mesmo. Mas é interessante que a palavra vem dizer: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que dar fruto. É verdade. O que é que nós temos feito com a liberdade que Jesus nos dá? Será que temos trabalhado para a sua obra? Será que damos primazia ao nome do Senhor, à sua vontade na nossa vida? Será que nós estamos a dar frutos? Ou será que nós estamos a viver completamente para a nossa carne? E eu convidava a igreja a fazer isto nesta manhã. Eu não conheço a situação daqui de ninguém, mas eu quero te convidar nesta manhã a refletir sobre a tua vida. A refletir sobre aquilo que tem sido a tua vivência, o teu dia-a-dia. A refletir se realmente, quando olhas para ti, tu entendes que tens feito aquilo que é a vontade de Deus. Tens sido um servo bom, um servo fiel, um servo obediente, ou tens sido um servo desobediente e infiel? Enquanto nós vamos estar a louvar ao Senhor, eu quero te convidar a fazer isso mesmo nesta manhã. Reflete naquilo que tem sido a tua vida. Amém? E eu convidava o nosso pastor Érico a ter uma palavra de oração nesta manhã. Pai de Deus, soberano e eterno, graças te damos, ó Deus, por mais esta palavra poderosa que tocou o nosso coração. Ó Senhor, ó Deus, pedimos a Ti em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a converter o nosso coração para a Tua obediência. Queremos, ó Deus, ó Pai, obedecê-lo de maneira incondicional. Senhor, ó Deus, afasta das nossas vidas, ó Pai, todo o anseio e desejo pelas coisas do mundo. Queremos, ó Pai, buscar a Tua presença. Queremos, ó Pai, buscar aquilo que diz respeito ao Teu reino. Modifica a nossa mente, modifica, Senhor, os nossos pensamentos. Leva-nos até próximo de Ti, Senhor. Deus, porque a Tua palavra diz que nós nos achegamos até a Ti. O Senhor estará conosco, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, muda a nossa mente. Muda, Senhor Deus, a nossa alma. Transforma o nosso ser, ó Deus. Senhor, porque queremos ser obedientes a Ti. Porque queremos, ó Deus, entregar a Ti os nossos desejos, as nossas necessidades, ó Pai. Senhor, vem, ó Deus, cuidar de cada um de nós. Vem transformar a nossa vida, Senhor. Vem transformar o nosso ser. Que sejamos homens e mulheres fiéis. Que sejamos homens e mulheres dispostos, ó Deus, a entregar a nossa vontade para Ti. Porque queremos fazer aquilo, Senhor, ó Deus, que agrada o Teu coração. Porque queremos fazer aquilo que atende, Senhor, ó Deus, os anseios do Teu reino. Queremos, ó Pai, ser pessoas fundamentais para o Teu reino. Queremos avançar, levar a Tua palavra, Senhor. Queremos dar o Teu testemunho, para que novas pessoas sejam enxertadas no Teu reino, Senhor. Muda tudo em nós. Transforma tudo aquilo que seja necessário, para que sejamos ferramentas e instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar por mais uns momentos o nome do Senhor nesta manhã. Eu não sei como é que tu tens vivido, como é que tu tens estado. Não sei se há alguém aqui nesta condição. Alguém que quando chega à noite não consegue descansar porque sente que está escravizado completamente. Alguém que não tem sentido uma verdadeira liberdade. Alguém que
realmente precisa de um toque de Deus. E deixa-me dizer que Deus tem poder para restaurar a tua liberdade. Deus tem poder para restaurar a tua vida. Deus tem poder para te dar verdadeiramente uma liberdade plena. Então nesta manhã eu quero te convidar a declarar: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, eu preciso de um toque teu nesta manhã, Senhor. Tu tens vivido uma vida angustiante, uma vida frustrada, onde chegas a casa e entendes que não consegues lutar contra o pecado. Entendes que vives uma vida completamente escravizada. Declara nesta manhã: eu preciso de ti, Senhor. E é isso que nós vamos declarar. Preciso de ti, hoje sempre mais preciso de ti, mais do que possa expressar, preciso de ti, mais do que nunca preciso de ti, preciso mais, eu preciso de ti, hoje sempre mais preciso de ti, que possa expressar, preciso de ti, mais do que nunca preciso de ti, preciso mais do que o Deus cria, mais do que esta canção, do bater do coração, mais de tudo desde quanto tempo passar, estarei ao teu ar, pois não quero voltar ao passado, estar sem ti, todo louvor para ti, todo louvor para ti, todo louvor para ti, Jesus, todo louvor para ti, todo louvor para ti, todo louvor para ti, Jesus, todo louvor para ti, todo louvor para ti, todo louvor para ti, Jesus, mais do que o Deus cria, mais do que esta canção, do bater do coração, mais de tudo desde quanto tempo passar, estarei ao teu lado, pois não quero voltar ao passado, estar sem ti, todo louvor para ti, todo louvor para ti, todo louvor para ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Todo louvor, toda a honra e toda a glória sejam dados a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por teres comprado a nossa liberdade, Senhor. Obrigado por podermos viver nesta liberdade, Senhor, que nos permite viver uma vida de obediência, Senhor. Uma vida, Senhor, de serviço, ó Pai. Uma vida em que nos servimos uns aos outros no Teu amor, Senhor, e servirmos o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a sermos cada dia mais parecidos contigo. Ó Pai, ajuda-nos a levar uma vida de obediência, Senhor, para que possamos levar também no futuro uma vida eterna contigo, Senhor.
Perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, ó Deus. Perdoa cada vez que nós falhamos, Senhor, cada vez que nós desobedecemos, ó Pai. Mas nós não queremos voltar lá atrás, ó Deus. Nós não queremos voltar ao passado, nós não queremos voltar a estar sem Ti, Senhor. Mas nós queremos estar nos Teus braços, Senhor. Braços de amor, braços de perdão, braços de graça e misericórdia, Senhor. Queremos estar na Tua presença, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Continua a ser com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor. Continua a mostrar a Tua vontade à Tua igreja, Senhor, e que nós possamos viver na Tua dependência, Senhor. Viver na Tua vontade em todo o tempo. Eu te peço e te agradeço, ó Pai. Muito obrigado, Senhor.